A gente pode iniciar. Beleza. E o tema de hoje que nós vamos tratar é o Código Penal da Vida Futura, um tema presente lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. As penas futuras segundo o Espiritismo é o título do capítulo. E o Código Penal da Vida Futura é uma parte desse capítulo. E aí, antes da gente começar a falar um pouquinho, porque o Código Penal é composto por 33 artigos, né? Sendo o último uma síntese dos 32 anteriores. Antes da gente começar a falar, eu gostaria de fazer uma leitura inicial, de abertura, de um item do Livro dos Espíritos, a questão 920, presente no capítulo 1º da quarta parte do Livro dos Espíritos, né, cujo título é Penas e Gozos Terrestres. E Kardec pergunta, então, aos benfeitores o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Questão 920 do Livro dos Espíritos. E aí, os Espíritos dizem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Bom, eu acho que essa questão, ela, de alguma forma, se relaciona com a temática tratada no Código Penal da Vida Futura, uma vez que a gente percebe nesse código que Kardec e os benfeitores nos explicam que a alma sofre as imperfeições que não, por algum motivo não conseguiu se despojar, né? Então, o sofrimento está muito associado às imperfeições. Isso é uma mensagem clara que está presente aí no Código Penal da Vida Futura e que relaciona, então, a felicidade que a gente tem, esse conceito de felicidade relativa. Então, gostaria de passar a palavra, então, para você, Léo, para que você possa falar um pouquinho sobre o que você conseguiu perceber, o que você conseguiu estudar e trazer aí para nós sobre, sobre essa temática tão bonita que o Espiritismo nos revela, nos apresenta. Ok. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. O Código Penal, né? Quando você me mandou o tema, foi uma grande surpresa e uma felicidade ler esse estudo que Kardec foi se aprofundando, porque formaliza muito que a gente sempre, essa tecla sempre que a gente está batendo, que o espírito é imortal e a carne, que é o nosso corpo físico, é passageiro. E nesse estudo, ele mostra muito isso, porque essa diferença de que o espírito vive, ele é imortal. Então, aqui estamos aqui hoje, nesta vida encarnado, e buscando um aperfeiçoamento que Deus quer de nós. Essa questão me lembra muito quando, bem no início do estudo que eu tive acesso à doutrina, eu vim lembrando muito quando, com essa falta de conhecimento, né, do que seria do porvir, porquê de tantas diferenças sociais, de raças, porque tanta atrocidade no mundo. E quando você vai se aprofundando, você começa a descobrir um mundo novo,
que Jesus já explicava no seu evangelho, através de parábolas. E nesse estudo, ele veio mostrar mais do que isso, o fato de que aqui estamos cumprindo algo que foi determinado e os nossos sofrimentos de hoje são a razão está por nossas escolhas. E mais do que tudo, quando a doutrina nos mostra que ela te dá uma liberdade e, acima de tudo, uma responsabilidade com o livre-arbítrio. Então, somos senhores de nossas vidas, porque tudo que a gente opta pelo bem ou pelo mal, as consequências são nossas, né? Então, nada mais do que justo, somos nossos autores de nossos. O quadro que nós pintamos todo dia, o responsável somos nós, né? Então, aí que tá essa diferença, porque quando te dá essa oportunidade de, ó, pronto, é você que é o senhor da sua vida, você é responsável pelas opções que você faz, então as consequências são igualmente. Aí essa a pequena introduçãozinha que eu estava pensando aqui, foi só para Muito tocar a bem. bola. A gente faz uma ressalva, né? Porque o livro perdão, o Céu e o Inferno, no artigo 3º do Código Penal, ele fala que toda imperfeição ocasiona consequências lastimáveis e, muitas das vezes, inevitáveis na vida das pessoas. E, assim, aproveitando o que você estava falando, essa consciência, ter essa consciência, e o espírita precisa ter essa consciência e passar para as pessoas, para que elas despertem sua atenção para a responsabilidade que temos em tudo aquilo que a gente faz, a responsabilidade que temos de tudo aquilo que a gente fala e, sobretudo, tudo aquilo que a gente pensa, né? Porque isso tem consequências. Quando o que a gente faz, o que a gente fala e o que a gente pensa não é coisa boa. É mal, representa o mal, prejudica as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Assim, eu acho que vai bem de encontro do que você estava falando, porque o sofrimento está muito associado, a gente vê isso no Código Penal da vida futura, que Kardec é bem incisivo, como você estava falando, que nós somos o artífice de nosso próprio sofrimento. E exatamente esse cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre lembro do doutor Paulo César Frutuoso, irmão lá ele conta alguns casos muito interessantes e eu faço questão de reportar um aqui, que um caso que ele vivenciou nesses 40 anos lá de convivência com a espiritualidade nos trabalhos do Frei Luís. Ele faz o tratamento de casos que a medicina não tem uma resposta satisfatória, então as pessoas vão lá, o Frei Luís, e a espiritualidade faz o trabalho junto com eles lá. E ele conta sempre nas palestras deles o caso de uma menina que chegou lá, assim, em cadeira de rosa, a mãe bastante resignada, e o Frederic von Stein, que é um dos espíritos médicos que trabalham lá com eles, informou a ele que, olha, Paulo, veja o que a gente fazia lá na época da Inquisição. O doutor Paulo ficou curioso, perguntou à mãe qual era o nome da doença, era uma doença rara chamada síndrome de Larsen,
por conta do médico que descobriu essa doença incurável, mas com tratamento. E essa doença, ela é uma doença genética. Ele, na hora, não conseguiu entender direito, foi em casa, pesquisou e percebeu que se tratava de uma doença genética, incurável, mas tratável, né? Descoberta aí por esse médico, Joseph Larson, que se caracterizava pela ruptura dos ligamentos, né, das articulações. Então, o ombro ele saía do lugar, a bacia saía do lugar, as articulações todas, as vértebras, os dedos, todos eles se deslocavam. Desde o feto já vivenciava isso, essas dores, com dores muito grandes e muito sofrimento para aquela pessoa que vivia. E aí, o doutor Paulo Frutuoso conta que ele foi pesquisar, uma vez que o orientador espiritual falou que era uma consequência da Inquisição, ele foi pesquisar a respeito e descobriu que os instrumentos de tortura praticados lá naquela época, lá no século XIV, XV, ele provocava os mesmos tipos de lesões que ele observava na síndrome de Larsen. Então, o doutor Paulo Frutuoso fala muito categoricamente para que a gente tenha muito cuidado com as nossas ações, porque ele via realmente uma relação de causa e efeito evidente, né? Esse e outros casos que ele sempre está reportando para nós, de que todo mal praticado, em algum momento, isso terá que ser convertido, né? De alguma forma, e muitas das vezes na forma de sofrimento. Então, que a gente tenha muito cuidado, porque o processo, o próprio Código Penal, que a gente está aqui analisando, ele fala que o processo de reajustamento às leis divinas, você quando comete um erro, quando comete pecados, né? Quando você se desvirtua, quando você se afasta das leis divinas, praticando mal, fazendo injúrias, provocando calúnias, o que acontece? Você tem que passar por um processo para você se quitar, né? Porque à medida que você vai fazendo esses atos, você vai criando dívidas, né? Débitos. Para você quitar esses débitos, você precisa, então, passar por 3 situações muito particulares, né? Tratada aqui no Código Penal, que é o arrependimento, é o primeiro processo, é o primeiro estágio, né? É a condição básica para a recondução ao bem, para o reajustamento às leis divinas. Então, você passa pelo arrependimento, tem a expiação, quer dizer, o arrependimento só não basta, é o arrependimento sincero, não é o só de boca, porque a gente não consegue esconder dos espíritos, dos nossos inimigos, o nosso pensamento, que dirá de Deus. Entendeu? Nossos obsessores não, muitas das vezes, conseguem captar o nosso pensamento facilmente. Então, no mundo espiritual, não tem como esconder. Então, é o arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que João Batista tanto falava no seu verbo, né? E que promovia lá no Rio Jordão, o batismo de arrependimento para os judeus da época. Então, é o arrependimento sincero, aquela vontade de realmente de não praticar mais esse tipo de ação, de se reconduzir a nível de comportamento. Então, esse arrependimento é o primeiro estágio. Depois você tem a expiação, que pode ser moral ou física, né? Através de, como o exemplo que eu dei aqui, da síndrome de Larsen, esse caso contado pelo Dr. Paulo Frutuoso. Você pode ter um tipo de expiação dessa natureza e depois a reparação.
Então, aquele que foi sovino, aquele que foi né, não distribuía os bens, não fazia a caridade, ele vai ter que ser caridoso. Aquele que era egoísta, ele vai ter que ser altruísta. É a forma que você tem para fazer a reparação. Se você foi, se você cometia muitas, contava muita mentira, fazia muita hipocrisia, então você tem que ser o contrário. O processo de reparação pressupõe uma ação assim dessa natureza. Sim, de forma geral, que eu estou falando, né? Porque os graus eles variam de situação para situação. Mas o processo de reparação é esse. Perdão, o processo de recondução, isso está aqui no Código Penal da vida futura. É o arrependimento, é a expiação e é a reparação. Não basta só se arrepender. Se uma pessoa se arrependia, eu estou arrependido, voltar a cometer. As leis divinas são muito justas, né? São perfeitas. A justiça de Deus permitindo, tendo a liberdade para ser redundantes, a lei de justiça divina é justa. Não tem que se contestar em relação a isso. É porque a gente não entende, né? A pessoa esqueceu do passado, das maldades que fizeram, e aí não consegue encontrar o elemento de causa e efeito de fazer esse link. Mas as leis são justíssimas. E o que a gente tem que fazer é reparar, não tem jeito. Não, com certeza, né? Kardec fala que o bem... o Kardec fala que o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades, das qualidades que possuímos, né? Você dá o que você tem. Não tem como você externar outra coisa. Então, quando existe um ditado antigo que diz a boca fala o que está cheio o coração, né? Você quer conhecer uma pessoa, começa a conversar com ela que aos poucos ela vai soltando tudo que tem dentro dela. Se é bom ou se é ruim, né? Se é uma pessoa pessimista, só vê o lado ruim da vida, ou se é uma pessoa esperançosa que mesmo diante de tantas dificuldades e lutas vê uma luz no fim do túnel, né? E o bem que nós fazemos, ele é proporcional, ele volta. É porque no olhar material, quando a pessoa ajuda alguém, um próximo, ela acha que está ajudando só a pessoa, né? Mas ali o trabalho é mútuo, porque você ampara alguém, mas na verdade você está amparando mais a você mesmo. Você, como você disse, o arrependimento é o primeiro passo. Kardec até fala isso, tem uma parte aqui na frente que ele comenta isso. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo é a expiação. Por quê? Você fez um mal, cometeu um delito na lei divina, você tem que arcar com as consequências. Mas não é isso? Não seria justo? Como antigamente muitos falavam que as interpretações, né, mal feitas das antigas escrituras falavam que você está pagando hoje, que é culpa do seu passado, do seu pai, do seu avô. Isso é uma mera interpretação, mas na verdade as consequências são nossas, né? Então, se você cometeu um mal, deixou de fazer um bem, você vai ter que reparar isso. E depois, primeiro passo, arrependimento, a expiação, e depois vem o terceiro passo, que é a misericórdia, que vem junto com a reparação. Olhando, isso é muito intrigante, é muito fascinante, porque você cometeu uma determinada situação, você optou por fazer algo, aí depois se arrependeu, depois você vai passar pela dificuldade, e Deus é tão maravilhoso, tão incrível,
que esse sistema dele de educação, ele te põe na posição daquela que você feriu. É Aí educativo o processo, é, né? é. É Eu lembro, educativo. acho que você até falou essa história aqui, já ouvi também. Eu não lembro não o nome dele. Você já contou essa história aqui do amigo do Chico, né? Acho que ele era contador, alguma coisa assim, no escritório, que ele É, chega, já um contei. trabalhador grande, né? Chega Isso. lamentando que foi roubado, furtado, triste, e Chico fala, abraça ele, calma, meu amigo, é bom devolver, né? É bom devolver, é Porque bom é pagar. bom devolver, né? É bom Porque pagar. se Ele você sempre tiver, falava, o Chico é bom sempre, pagar. você vinha reclamando, ele saía com essas. Mas, ô, Léo, Uhum. vamos aqui falar um pouquinho sobre o pessoal que está aqui no chat, né? Ah, Agradecer a presença de todos, da Irene, da Antônia, da Dona Jovita, quem mais? Outras pessoas aí chegando. E a Antônia fez uma pergunta aqui para nós, tá? Qual a diferença entre expiação e provas? hum. Quer responder ou passa? Essa é uma questão que está lá no livro dos Espíritos, né? Eu, assim, não lembro qual é a questão, Também não lembro o número. eu não lembro qual é a questão, teria que procurar, mas está lá no livro dos Espíritos. A expiação, se você for procurar o termo lá no dicionário, se procurar aí, você vai ver que a expiação está associada ao sofrimento. Tá? Então, o significado da palavra expiação está ligado ao sofrimento. E, então, expiação então, todo espírito em expiação é aquele que sofre de alguma forma, né? Que se sente incomodado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. E aí, eu acho que tirando Jesus que viveu aqui, quem é que não passa por expiação, né? Acho que todos nós encarnados, que não somos ainda espíritos puros, temos que expiar. Então, todos nós vivenciamos essa experiência de sofrimento, né? Por conta. Não é por se alguma coisa é negativa, são as vicissitudes da vida. Por exemplo, o corpo padece, adoece, entendeu? É uma vicissitude, entendeu? É uma forma, ou em algum momento você vai vivenciar esse tipo de sofrimento que se chama. Expiação também tem uma relação com pagamento de pena, tem outro significado. Tem o significado de sofrimento, que eu acho que se encaixa bem mesmo na interpretação, no uso que a gente faz aí da palavra dentro do Espiritismo, e o de pagamento de pena também é um outro significado, as palavras têm vários significados, e ela tem esse significado também. Quando você pensa que o planeta é um planeta prisão, o Chico falava isso, né? O Emmanuel Hum. falava isso para o Chico, né? Que aqui era um hospital, era uma prisão e tal. Então, quando a gente dorme, a gente ganha liberdade, às vezes quer aprontar, não é isso? Então, eu acho que cai bem também esse significado da palavra expiação. Agora, a prova, geralmente a expiação está ligada à prova, né? É o teste, como a gente faz na prova, lá na escola, melhor dizendo, né? A gente faz a provinha, escreve lá, o professor corrige para ver se você realmente. Então, lá no plano espiritual, o que a gente já fez? A gente prometeu, não, agora eu vou ser bom, eu vou fazer a caridade. Não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Promete isso de pé junto para os benfeitores, para os nossos orientadores. E chega aqui, o que acontece? Esquece tudo. É. E às A vezes gente faz um parece. monte de lambança, né? Então, aí passou ou não passou na prova. Então, é isso. O significado das palavras, Kardec vai abordar isso aí realmente em vários livros da codificação. Ele usa muito esse termo, mas acho que onde a gente encontra a melhor explicação é lá no livro dos Espíritos. A questão eu não lembro, Né? tem falando sobre isso, e a gente usa, então, essa significação das palavras para entender. Então, é isso. Né? Sempre que
a gente encarna, a gente está vivenciando essas experiências de prova e expiação. Porque o planeta é de provas e expiação, É. então Ô, Davi, é uma experiência comum o, a todos nós. Davi, Oi. um exemplo prático da diferença de expiação e prova na nossa vida é quando um determinado problema envolve você e você parece estar numa roda, uma roda da vida. Sempre está voltando aquele mesmo problema, está te perseguindo e você pede e ele sempre está ali do teu lado. Sempre aquela barreira ali para você superar. E a prova, quando vem uma dificuldade e você não suportou, você pede misericórdia que ela dá uma aliviada. Então, a prova como você falou, uma prova mesmo. Você está passando ela para progredir. E a expiação, você está reparando algo, porque todos nós aqui estamos reparando opções passadas que foram mal escolhidas por nós Mal mesmos, né? escolhidas, né? É. Então, lá no artigo 20, eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos os artigos, porque É, eu sou um apaixonado pelo Céu e Inferno. Eu gosto tanto desse livro, eu aprendo é muito tanto bom. cada vez que eu leio. Então, é um convite que eu deixo aqui para todo mundo, né? O Céu e Inferno é uma literatura muito importante, né? A gente estava falando aqui antes de entrar ao vivo, né, Léo? Que Hum, não sei qual que é o melhor, né? Se é o Evangelho, se é o Livro dos Espíritos, se é o Livro dos Médios, se é a Gênese. A gente usa é muito. difícil. Mas o Céu e o Inferno ele tem muito essa questão, né? No final, na segunda parte, tem o depoimento dos espíritos. Kardec teve esse trabalho, né, de pegar o depoimento dos espíritos, espíritos em vários graus evolutivos, espíritos mais avançados, espíritos bons, espíritos maus, perversos, suicidas. E as experiências desses irmãos são cartas vivas para nossas É, vidas. Mas o que eu queria falar era do artigo 20, né? Do artigo 20 do Código Penal da Vida Futura, que retrata, que fala que Deus jamais abandona os espíritos, né? Isso é muito consolador. Fala pô, dos anjos guardiões, né? A gente vai encontrar muita coisa na literatura espírita sobre os anjos guardiões. Em particular, eu deixo a referência aqui do Livro dos Espíritos, capítulo 9, a questão é a 489, mas você tem e seguinte, né? Porque são várias perguntas sobre ele fala bastante sobre os nossos anjos guardiões, que nós não estamos abandonados pelo Criador, né? Que né, ele coloca à disposição de maneira, é claro que esses irmãos eles não fazem a intervenção para que direta, em algumas vezes faz, viu? Em algumas situações fazem uma né, intervenção, a pessoa só se a gente que está vivenciando o espiritismo, estudando, pô, tem que perceber que tem alguma coisa errada nela. Só a pessoa muito desligada, sem o autoconhecimento, tem que se observar, não é porque verdade. as informações e as intuições chegam. Isso Né, eu não vou ficar falando aqui, porque eu tenho várias situações em que eu gostaria, de repente, num dia de ir falando, né? Mas eles estão presentes nos ajudando o tempo todo. E a prece, como você estava falando, Léo, ela é muito importante para o reequilíbrio. Está ali naquela agitação, ai meu Deus, será que eu estou em prova? Será que eu estou em expiação? O que, que eu faço? Essa batata está quente. A primeira coisa a fazer, oração. Não tem escapatória. né, Basta, vai para um lugar mais reservado, mais calmo, faz uma leitura, lê um livro o Evangelho, ou então faz uma oração para o seu anjo de guarda, e as coisas vão se ajustar, porque eles estão aí para nos ajudar. Entendeu? não, com Deus certeza. é, é muita misericórdia. Até o mais perverso, você fala assim, esse cara não acredita em Deus, entendeu? Ateu declarado, faz um monte de besteira, um monte de maldade. Tá ali, ó, o anjo guardião dele ali, entristecido, né? Pelos erros afastado, pelos erros que o seu conduzido está, né?
seu pupilo tá passando, vivenciando, está escolhendo. Por que a intervenção não é direta? Exatamente para não ferir o nosso livre-arbítrio. Então, tem que deixar a criança andar. Como é que você aprende a andar de bicicleta, né? Bota uma rodinha aqui e tal, mas, entendeu? Chega uma hora que tira tudo, vai, pedala aí, se vira. Cai, levanta. Não é assim que a criança aprende? De forma análoga, a gente tem essa bondade mesmo do Pai Celestial. As coisas são muito perfeitas, né? Eu, quando penso nas coisas divinas, elas são muito perfeitas, né? A gente observa o corpo, como é o funcionamento. Nossa, nós aqui reduzimos pela nossa ignorância. Você vê, pessoas inteligentíssimas, né? A gente não questiona a intelectualidade aí, mas muito médico trocando, né? Trocando os pés pelas mãos, como diz o ditado popular, né? Aí abraçando a questão do aborto, da eutanásia, de maneira equivocada, sem uma espiritualidade. E são pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm uma certa posição na sociedade, em que as pessoas param para ouvir o que eles falam. Então, a gente vê essas coisas acontecer, né? E não é só médico, não, é em todo lugar, professor também, artista, e aí realmente não consegue perceber a espiritualidade atuando, não consegue perceber a bondade do Pai, enfim, vive para o material, e o material não é o essencial para o espírito, né? Isso aí é evidente para quem estuda a doutrina espírita e vivencia o espiritismo. A gente sabe que o corpo vai ficar, é a matéria, a roupa do espírito, esse sim é imortal. E no plano espiritual, a gente vai se arrepender, né? E vai ter que fazer tudo Com de certeza. novo, e vai ter que prometer. Agora, para reencarnar, vai ter que prometer muito, filho. Muito, muito. Tem muito espírito querendo reencarnar, ter essa oportunidade na carne. Porque qual é a grande lição que a gente tira? É porque a nossa vida aqui ela é importante para o espírito. Porque é o momento da prova, é o momento da expiação, é o momento da reparação. Olha aí o mecanismo de reajustamento. Entendeu? O mecanismo de reajustamento ela acontece em grande parte. O arrependimento você até tem lá no mundo espiritual. Mas determinadas coisas você tem que fazer aqui, filho. Aqui, ó. Aqui. E é que a gente fica sob prova, sob pressão, aquela, né, dor no peito, aquela responsabilidade em nossos ombros, ali. A gente nunca está sozinho, né? Como você iniciou lá desse item 20, né? Deus nunca nos abandona. Por mais besteira, erros e desastres que a gente faça, ele sempre está nos espreitando, esperando a gente olhar para ele, porque todos nós estamos mergulhados em Deus, né? E a doutrina, ela nos mostra ela aproxima mais da gente de Deus, tira um Deus que há muito tempo passado foi, Deus no céu, no trono dele lá, com seu cajado, só punindo um ou outro. Traz Traz muita essa diferença, traz Deus para o seu dia racionalidade. a dia aqui, ó, para o seu dia a dia. É raciocinada, né? Kardec já Com certeza. traz isso para nós. Nos Agora, aproxima. lá no item 26, né? A gente já está indo para a parte final da nossa apresentação, da live. Eles tratam, Kardec e os espíritos superiores, eles tratam dos suplícios, né? A gente estava falando um pouquinho aqui, né? Que o orgulhoso precisa ser relegado às últimas posições, né? Para
poder aprender e deixar de ser orgulhoso, né? O hipócrita, ele precisa sofrer toda aquela tormenta que ele provocou, né? As mentiras que ele contou, né? Ele precisa vivenciar aquela experiência. O sensual precisa sentir os desejos e não poder realizá-los, né? É isso que acontece no mundo espiritual. Então, no artigo 26, ele vai falando sobre essas questões que a gente já até abordou de certa forma. Mas o que me chamou a atenção quando eu li o artigo que eu me lembrei do caso da Rainha de França, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma instrução de espírito, e Kardec coloca uma comunicação que aconteceu lá na Sociedade de Paris, em que a Rainha da França ela fala dos seus suplícios, dos seus tormentos vivenciando. Ela, que era rainha, tinha títulos, tinha estudo, tinha conhecimento da ciência, né, da filosofia da época, da música, do bom gosto, né? Ela, quando chega no mundo espiritual, ela se encontra numa posição de sofrimento inferior àqueles que a servia. Acho que também, eu gosto muito desses casos que Kardec coloca, porque são cartas vivas, né? Como a experiência que a gente vivencia nas reuniões mediúnicas traz muito essa experiência dos espíritos, né? Eles revelam, eles desnudam-se para nós, contando as suas dores. E no caso da Rainha de França, ela realmente pede para que a gente tenha muita abnegação, que a gente realmente haja com altruísmo, que a gente seja fraterno. É muito belo essa passagem, é inesquecível. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item é o 8. Então, também recomendo aqui a leitura desse importante item aí da codificação, ok? Léo, já estamos com 40 minutos. Você quer fazer a sua exposição final? Sim, sim. Dizer que citar a primeira frase que Kardec fala do item 29, que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Então, todos nós vamos responder pelo que vamos fazer, né? A todo momento somos o criador de nossas situações. Então, ele diz aqui que enquanto nós estivermos optando por fazer o mal, ou ainda tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, vamos ser responsáveis, né? Então, Deus a todo momento, ele nos dá essa oportunidade de nos arrependermos, de pagarmos e de reparar. Se estamos aqui nesse turbilhão que o mundo está vendo, é porque boa coisa a humanidade não fez, né? Seja coisa pequena, seja coisa grande, mas tá todo mundo mergulhado no mesmo local, então estamos aqui para aprender nisso, então reparar. Então, essa oportunidade que ele dá de redenção, que está para todo mundo, sabendo que por mais que seja dura as dificuldades da vida, por mais que a gente não veja luz, vamos ter a fé de que podemos fazer a redenção em nossas vidas, né? Optando por coisas melhores, e Deus está sempre nos auxiliando, seja por circunstâncias ou pessoas que cruzam o nosso caminho, e que Deus está sempre nos guiando. Muito bem. Então, assim, como palavra final, eu agradeço a todos, né, presentes que tiveram aqui nessa live.
informando que na semana que vem, às 9 horas, às 21 horas, estaremos aqui para mais um tema, tratando, debatendo aí sobre o espiritismo. A gente está procurando buscar temas interessantes, cativantes, temas diferentes, né? Usando obras da codificação, que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de ler, ou então não têm oportunidade. E um dos objetivos é motivar as pessoas a conhecerem mais o céu e o inferno, conhecerem a Gênese, conhecerem o livro dos Espíritos, né? Conhecerem a codificação de uma forma geral. E o nosso tema, um tema interessante para a semana que vem, gente. Olha aí. Os processos e os convulsionários à luz da doutrina espírita. Muita gente tem dificuldade em entender essas situações, e a gente vai estudar um pouquinho, né, e trazer um pouco daquilo que a gente pôde fazer, e a interpretação, né? Não sabemos tudo, gostamos que vocês participem, podem fazer perguntas aí. Eu sempre costumo dizer que a gente, se eu não souber, o Léo responde. Se eu não souber, né, o Léo responde, se o Léo não souber, eu respondo. Se a gente não souber, o livro dos espíritos, gente, o livro dos espíritos vai responder. Tá bom? A gente procura lá nos livros, em especial no livro do Espírito, que ele responde a todas as perguntas filosóficas de nossas vidas, né? Pelo menos as principais, as essenciais, e certamente a gente consegue chegar a uma conclusão. Pessoal, boa noite para todos, ficam com Deus, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. E até semana que vem, se Deus quiser. Falou? Boa noite a todos. Fiquem com Deus.